Pessoal, então, vamos lá, me chamo Pamela. A gente vai agora dar continuidade ao nosso planejamento de aulas e estamos na Escola de Frankfurt, segunda geração, né? Para a gente compreender esse processo, a gente veio numa sociologia clássica, trabalhamos o positivismo com Augusto Comte, depois o funcionalismo com Emile Durkheim, passamos pela sociologia compreensiva do Max Weber e agora chegamos, né, na teoria marxista. Vimos os principais conceitos do Marx e posterior à virada do século XIX para o século XX, o pensamento marxista ele vai ter uma continuidade através de uma escola alemã, conhecida como Escola de Frankfurt, que vai estudar os conceitos do Marx, as suas obras, principalmente o Capital e a ideologia alemã. Nós já conversamos sobre a Escola de Frankfurt, eu vou fazer um apanhado da escola em si, das características da primeira geração, mas o foco dessa aula é fundamentalmente a segunda geração. Vamos lá, então? Então, só para a gente relembrar, né, a Escola de Frankfurt, ela surgiu lá em 1930, nos anos 30, na cidade de Frankfurt, na Alemanha. Começou como uma proposta de jovens, todos estudiosos, todos estudantes, graduandos da Universidade de Frankfurt, de vários cursos diferentes, né, medicina, artes, majoritariamente filosofia, sociologia e economia, mas tinha gente do direito, então era bastante interdisciplinar. É uma das marcas do pensamento frankfurtiano. Do ponto de vista histórico, né? Qual era o contexto do surgimento da Escola de Frankfurt? Era um contexto bastante complicado, bastante historicamente muito estudado, que é o contexto de ascensão dos regimes totalitários na Europa. No caso da Alemanha, em específico aqui, esse regime era o nazismo, do Adolf Hitler, e o Hitler foi alguém, né, foi um líder, um estadista que perseguiu muito os frankfurtianos. Por quê? Porque a base do pensamento da Escola de Frankfurt era marxista, era uma crença nas possibilidades de melhorar o sistema capitalista de produção. Então, por conta disso, o Hitler vai olhar os intelectuais, os estudantes dessa escola, com olhos de muita dúvida, né, e de muita necessidade de distanciamento. A gente tem atualmente a Escola de Frankfurt, ela existe até hoje, é uma das escolas mais longas, né, em duração de sociologia. Hoje se chama Instituto de Pesquisa Social da Universidade de Frankfurt. Eles produzem um periódico, uma revista que publica os textos mais importantes da sociologia mundial e atualmente é dirigida pelo Axel Honneth, que é esse rapaz aqui, filósofo, muito importante. Depois a gente vai ter aula sobre ele para ajudar na redação. Ele trabalha a questão do reconhecimento, né? Que as pessoas necessitam ser reconhecidas nessa sociedade tão caótica que a gente vive. Mas a escola em si foi criada pelo Adorno e pelo Horkheim, que a gente já conversou um pouquinho sobre eles. Todos os integrantes da Escola de Frankfurt eram adeptos ao pensamento marxista, uns mais, outros menos, mas todos eram. Tinham mulheres também que fizeram parte do processo de construção da escola, e é importante que vocês lembrem que a escola era uma escola teórica, né? Então era um grupo de intelectuais, estudantes das mais diversas áreas do conhecimento universitário, acadêmico, que se encontrava uma vez por semana e que fazia um estudo dirigido, né? Estudava os conceitos do Marx, o pensamento do Marx, se estava atualizado, se estava desatualizado. E esse grupo ele vai ser um grupo que vai também estudar os grandes problemas do século XX, né? Como, por exemplo, a guerra, os regimes totalitários, o nazismo, o fascismo, o consumismo, né? O capitalismo industrial, selvagem. Então, vai ser um grupo que vai estudar aquilo que mais atingiu a sociedade do século XX, tá? Bom, eles desenvolveram teorias sociológicas com um objetivo muito grandioso, né? Teorias que tinham o objetivo de criticar, por isso a gente chama a Escola de Frankfurt de uma escola que produziu uma teoria crítica,
criticar aquela sociedade, criticar aqueles valores, criticar aquelas relações do século XX que são essencialmente as mesmas que nós temos hoje, guardadas as devidas proporções, mas esse mundo que a gente vive hoje é o mundo que os frankfurtianos estavam criticando lá nos anos 30, né? Só que o nosso mundo hoje, quase 100 anos aí depois, a gente está em 2020, é um mundo onde tudo aquilo que eles vão apontar como uma necessidade de crítica está muito mais exagerado, né, no nosso mundo atual. E vão estudar muito o consumismo, o desejo de lucro e vão estudar demais o principal conceito da teoria marxista na visão frankfurtiana, que é o conceito de mais-valia, né? Os historiadores, os filósofos e sociólogos dividem a escola de Frankfurt numa periodicidade para facilitar o nosso raciocínio, tá? Então, a gente teve a primeira geração, que foi marcada pelos fundadores, pelo Adorno e pelo Horkheim. Então, eles estavam lá na origem do projeto frankfurtiano. O intuito dos dois era estudar o Marx, pensar o Marx, né? O Marx já tinha falecido aí há pelo menos uns 40 anos, estudar o Marx, pensar o Marx e, com as categorias do Marx, tentar entender a sociedade do século XX, principalmente a guerra, principalmente a selvageria exploradora do sistema capitalista de produção. E eles acreditavam que iam conseguir produzir uma teoria, então uma escola teórica, mas essa teoria não seria qualquer teoria. Teria que ser uma teoria crítica, uma teoria capaz de mostrar para nós, seres humanos, como que o capitalismo nos domina. Então a ideia era produzir uma teoria que conseguisse indicar, mostrar, problematizar, sinalizar quais são as fontes de dominação do sistema capitalista sobre o indivíduo, né? Então, de certa forma, eles estavam trazendo o conceito do Marx de alienação. De que maneira nós somos alienados pelo capitalismo. E aí, uma das grandes contribuições dessa primeira geração, do Adorno e do Horkheim, foi o conceito de indústria cultural, que é um conceito que cai muito no Enem, na UERJ, conceito importante para gente, para redação também, que foi uma descoberta da primeira geração, né? Que o capitalismo nos domina através do consumo, né? Que o capitalismo conseguiu transformar em mercadoria aquilo que a gente mais valorizava, que era a nossa própria cultura. Então, a indústria cultural é a transformação da arte e da cultura numa mercadoria que vai ser vendida. Essa indústria cultural opera através da massificação, da produção em larga escala, que a gente vai chamar na geografia de Fordismo, né? Uma organização, uma maneira de organizar internacionalmente o trabalho. Qual é o problema da indústria cultural? A indústria cultural acaba com o potencial crítico, né? Massifica o produto, tira do produto a sua capacidade de crítica, porque transforma a arte e a cultura numa mercadoria, em algo que vai ter um preço, que vai ser vendido, que vai ser comprado, né? É como se esvaziasse o sentido crítico daquela arte, daquela cultura, né? O melhor exemplo, Romero Brito. Como que a gente tem uma discussão na sociologia de que Romero Brito não pode mais ser considerado arte porque está massificado, porque está padronizado, porque eu olho para aquela estampa e não consigo sentir nenhuma transmissão, nenhuma comunicabilidade, nenhum tipo de crítica a nada, né? Então, na indústria cultural, o objetivo maior é o lucro, e não é qualquer indústria, é uma indústria que transformou em mercadoria o nosso jeito de se alimentar com fast food, o nosso jeito de se vestir, o nosso jeito de falar, né? O nosso jeito de andar. Então, a indústria cultural é tudo aquilo que a gente consome e paga por isso, e às vezes até muito caro, né? E que é o nosso jeito de viver que a gente está consumindo e comprando, né? E aí, na escola de Frankfurt, o Adorno, principalmente, vai defender que a indústria cultural é uma das formas de dominação e de alienação da classe trabalhadora, que o Marx vai chamar de proletariado. Uma outra descoberta da primeira geração, do Adorno e Horkheim, é o conceito de dialética do esclarecimento, a gente também já viu. O Adorno e o Horkheim vão apostar na ciência como uma forma de livrar o ser humano dessa alienação. Então, se eu estudo, se eu sou instruída,
se eu tenho conhecimento científico, eu vou entender que a mercadoria exerce sobre mim um fetiche que é efêmero, que uma hora vai passar e eu vou querer consumir novamente, eu fico refém desse círculo vicioso. Então, eles acreditavam que a ciência, que era chamada de esclarecimento, conhecimento científico, que torna o mundo claro, que clarifica, ia nos livrar do capitalismo. Só que eles vão perceber que não, que o conhecimento virou algo dialético. Dialética, né? Oposto, contraditório, antagônico. Então, quando que o conhecimento era para nos livrar das formas de dominação do capitalismo, o fetiche da mercadoria, a alienação, o capitalismo transformou o conhecimento numa indústria, que a gente vai chamar de indústria do conhecimento, indústria científica, indústria tecnológica, indústria da inovação. Então, aquilo que a gente apostava que ia nos livrar se transformou numa nova forma de dominação. Então, eles acreditavam que a ciência ia nos emancipar e, na verdade, a ciência acabou nos dominando ainda mais, né? Então, contudo, quando também a ciência mostrou para os frankfurtianos que ela seria, a ciência, uma nova forma de dominação. Essa é a ideia de dialética do esclarecimento. O esclarecimento que foi pensado como uma crítica, como uma forma de emancipar o ser humano das fontes de dominação capitalista, inclusive da indústria cultural, se transformou numa nova forma de fonte, né? Esse raciocínio frankfurtiano foi baseado numa estrutura de pensamento filosófico do Hegel, chamada dialética, que a gente vai estudar mais para frente, que você tem uma tese, uma antítese e uma síntese, né? Então, qual seria a tese nesse raciocínio aqui? A tese seria: a ciência vai nos libertar das formas de dominação do capitalismo. Qual seria a antítese? A negação de não da tese. A ciência se transformou numa nova forma de dominação. Logo, ela não vai mais nos libertar das formas de dominação do capitalismo. Segundo o Hegel, você tem posteriormente uma síntese. O que seria uma síntese? É quando a história dá um salto de desenvolvimento. Bom, o que a primeira geração conclui? Os teóricos da primeira geração chegaram à conclusão de que a sociedade capitalista se formou de tal modo que é impossível conter o seu avanço. O seu avanço que é visto, interpretado como uma forma de dominação. Por quê? Porque estrutura o que eles vão chamar, seguindo uma visão marxista, de desigualdade social, sintetizada na exploração da classe burguesa em cima da classe trabalhadora. Portanto, segundo os frankfurtianos, principalmente Adorno e Horkheim, não há nada na prática que possa ser feito para acabar com as formas de dominação do capitalismo. Então, a primeira geração da escola de Frankfurt termina, né, de uma maneira bastante pessimista. Eles jogam a toalha como se eles dissessem: olha, o capitalismo nos venceu. E aí a gente entra na segunda geração, que é liderada por um sujeito chamado Jürgen Habermas, esse aqui na fotinha. O Habermas é um sociólogo alemão e filósofo. Ele tá vivo ainda, essa foto é bem recente, tá? Ele é bastante atuante, ele inclusive escreve textos muito bons sobre o governo, sobre a situação política do Brasil atual, né? Ele é um teórico muito importante, né, na sociedade mundial, na sociologia internacional, e ele já teve muitas e muitas vezes no vestibular, na UERJ, no Enem, nas provas de São Paulo, na FUVESP, é um autor importante. O Habermas foi o presidente da segunda geração da escola de Frankfurt, que começa ali por volta dos anos 60, né? Na segunda metade do século XX. O que estava acontecendo nessa época? O mundo saía da Segunda Guerra Mundial, entrava num conflito diplomático chamado Guerra Fria, e a gente continuava tendo ainda os regimes totalitários europeus, tinham deixado, né, um lastro bastante complicado. Em alguns países ainda havia uma ditadura bastante sangrenta, e o Habermas está liderando a escola, que nesse momento cresceu
tem muitos outros integrantes, está cada vez mais interdisciplinar e não só mais com um único referencial marxista, com outro referencial de vários outros autores, né? O Habermas, na segunda geração, ele discorda do diagnóstico do Adorno e do Horkheim. Ele vai dizer, nem tudo está perdido, o capitalismo não pode ser revolucionado. O Habermas ele não vai defender que o proletariado vai tomar o poder, vai fazer uma revolução, vai implantar o socialismo. Mas ele vai pensar numa maneira de transformar o capitalismo num sistema menos desigual e menos selvagem. E como que ele vai fazer isso? Ele vai produzir uma nova teoria, que é chamada teoria da ação comunicativa. Como ele é um frankfurtiano, a teoria da ação comunicativa também é uma teoria crítica. O que significa uma teoria crítica? Uma teoria que está preocupada com a emancipação do indivíduo. Ou seja, o indivíduo consiga entender que ele está sendo alienado, que ele está sendo abduzido pelo fetiche da mercadoria, o indivíduo consiga olhar para o seu patrão e perceber quando que ele está sendo explorado, quando o seu patrão está retirando dele mais-valia. Então, na visão do Habermas, a teoria da ação comunicativa seria uma teoria que nos ajudaria a constituir um capitalismo menos pior. Se é que eu posso usar essa análise, né? O que seria a teoria da ação comunicativa? O Habermas ele vai apostar na nossa capacidade de comunicação. Ele vai dizer, os seres humanos falam e são os únicos seres vivos que têm a capacidade de se comunicar, né? Que tem a linguagem como recurso. Então ele vai ver que na segunda metade do século XX a sociedade estava cada vez mais, e hoje ainda muito mais, conflituosa. Então, a grande questão do Habermas vai ser o conflito. O capitalismo é um sistema conflituoso. O conflito é o coração do capitalismo. Ele vai dizer, e que bom que é assim, porque o conflito significa visões diferentes acerca da mesma questão. Então, para o Habermas, o conflito é a estrutura mais importante da democracia. Uma sociedade conflituosa, onde as pessoas são livres para discordarem, para divergirem suas opiniões, é uma sociedade democrática. E o Habermas ele vai tentar mostrar que, na segunda metade do século XX, a inovação, o crescimento tecnológico vai aumentar, inovar, trazer novas formas de conflito. E que são conflitos que extrapolam aquele que o Marx escreveu lá no século XIX. Não são mais somente conflitos de luta de classes entre burgueses e proletários pela produção, pelo alimento, por direitos trabalhistas, pela diminuição da jornada de trabalho, pelo 13º. Ele vai dizer que há outros conflitos, conflitos culturais, conflitos identitários, conflitos entre nações, conflitos religiosos. Então ele expande o conceito de conflito. Tá bom? E o que seria essa teoria da ação comunicativa? O Habermas ele vai defender que, se somos uma sociedade conflituosa, se somos marcados pelo conflito, pela divergência, ele vai apostar numa ética da discussão, que ele chama, nas suas obras, de ética do agir comunicativo. Esse conceito é importante. Ou comunicativo. O que seria esse agir comunicativo? É uma crença, uma defesa que, através do diálogo, nós conseguimos produzir um consenso. O que seria produzir um consenso? Transformar o conflito num acordo que seja minimamente positivo para todas as partes. Bom, para o Habermas, essa é a única maneira de vivermos juntos numa sociedade capitalista. Transformar as nossas divergências em projetos comuns, em acordos que não se sobreponham a nenhuma das partes. E ele vai dizer que essa comunicação só é viável se seguir 2 critérios, né? Qual seria o primeiro critério? É necessário que nesse conflito as partes que fazem parte do conflito desejem, queiram se entender. Então, se eu já entro no conflito sabendo que eu não estou disposta a chegar a um denominador comum, esse conflito jamais vai se transformar num consenso. Então, as partes do conflito precisam ter maturidade suficiente
para saber que ali é necessário chegar a uma decisão. E que a decisão pode não ser a ideal minha, nem a ideal do fulano, mas pode ser um misto entre essas duas possibilidades. Esse é o primeiro critério, desejo de entendimento. E ele vai apostar que isso é possível, porque nós somos seres que falamos, que desejamos e que ao falarmos queremos ser entendidos, compreendidos. E o segundo critério, esse eu acho mais difícil, né, mais complexo, seria a simetria. O que seria a simetria? É necessário que entre as partes todos tenham o mesmo poder. E se por acaso não tem, naquele momento do debate, da discussão, da deliberação, do conflito, que as partes mais poderosas desçam do seu poder e fiquem simétricas com as menos poderosas. Por exemplo, aqui no slide, um conflito entre professor e aluno. Num conflito entre professor e aluno, o professor ele tem mais poder, ele é autoridade, ele tem o poder da nota, da reprovação e etc. Né? Seria importante que esse professor se colocasse na mesma faixa de poder, de discussão, inclusive de linguagem, de comunicação, que o seu aluno. Porque senão, não vai ter um consenso, vai ter um assédio. Né? Então, para o Habermas, esses dois critérios são fundamentais, são estruturantes para que o diálogo se transforme em um consenso. Bom, o que isso tem a ver com o capitalismo? Segundo o Habermas, se a classe trabalhadora, o pobre, né, consegue, de alguma forma, se manifestar discursivamente, ele consegue dizer quais são as suas questões, ele vai se unir em grupos, que o Habermas vai chamar de movimentos sociais. A gente tem muitos hoje, movimento negro, movimento gay, movimento LGBT, movimento das mulheres, feminista, movimento dos trabalhadores sem terra, muitos movimentos. Segundo Habermas, essas pessoas vão se unir. Por quê? Porque tem uma causa comum e, uma vez unidas, vão criar pautas e vão para cima. Vão para cima lutar pelos seus direitos, mostrar a que vieram, né? Bom, qual é a principal crítica que fizeram ao Habermas, né? Essa crítica veio da sociologia, da filosofia, da economia. Primeiro, a crítica de que o Habermas teria desconsiderado a complexidade do conflito. Quando ele traz aqueles dois critérios, né, desejo de entendimento e simetria das partes, os críticos dizem que ele tá num fantástico mundo de Bob, né? Assim, tá vivendo os conflitos dos países como a Alemanha, que é o país natal dele, né? Então, conflitos que são muito mínimos, né? Muito simples, né? E não conflitos por terra, conflitos por identidade, como a questão quilombola, conflitos relacionados, por exemplo, à questão trabalhista, né, que a gente teve recentemente com a reforma da Previdência. Então, esses conflitos, os críticos vão dizer que a teoria do Habermas não é suficiente, né? Porque não necessariamente a linguagem, o diálogo vai apontar algum caminho. Ele também foi criticado por idealizar o conceito de simetria, né? Essa crítica é muito interessante, que é do Honneth, que é o presidente atual do Instituto, né? O Honneth vai dizer, olha, a sociedade capitalista é estruturalmente desigual. Como é que você acha que a classe dominante vai se colocar na mesma linha, né, divisória da classe dominada? Então, o Habermas também foi criticado nesse sentido, né, de que essa simetria seria utópica, né, de que a sociedade é estruturada em visões de poder muito sólidas, como Estado, cidadão, patrão, empregado, pai, filho, e que isso não aconteceria. E a sua teoria foi considerada muito normativa, isso aqui é importante. O que é uma teoria normativa? É uma teoria do dever ser, é uma teoria que está orientada para a gente alcançar determinado patamar. Não é uma teoria que está explicando a sociedade real, a sociedade concreta que está acontecendo agora. Coronavírus, 2020, epidemia, as pessoas morrendo.
Não é isso. O Habermas está pensando o dever ser, como se ele estivesse olhando para a linha do horizonte e estivesse pensando o que a gente precisa fazer para chegar até o horizonte. Então, é uma teoria normativa, uma teoria baseada num conjunto de normas que não necessariamente são reais e concretas, mas que nós precisamos lutar para alcançá-las, para orientar as nossas ações. Bom, independente disso, ele é um autor muito importante, tá? E por último, eu queria dizer para vocês que ele escreveu também muito sobre o conceito de esfera pública. O que seria a esfera pública? A esfera pública são esses movimentos sociais, movimento negro, LGBT, movimento feminista, que pressionam o governo, a própria sociedade civil, para terem suas pautas, seus direitos ouvidos, conquistados, reconhecidos, né? E durante todo o pensamento habermasiano, ele aposta muito, ele crê muito, né, no ser humano. Ele aposta muito que nós, seres humanos, temos uma razão comunicativa, temos uma capacidade única de nos entender pela linguagem. E que essa razão comunicativa, na visão do Habermas, ela pode se sobrepor a qualquer outro tipo de razão, inclusive uma razão que ele vai chamar de instrumental, que seria a razão do dinheiro, a razão do lucro, do prazer material, né? Então, na verdade, ele está dizendo que através da linguagem, da necessidade de resolver os nossos conflitos, as nossas questões, a gente conseguiria valorizar mais o ser, o que o ser humano significa, a pessoa que ele é, do que o ter, do que aquilo que ele possui, né? Bom, é isso. O próximo slide já é a terceira geração, e a terceira geração vai ficar para um próximo encontro, tá bom? Porque é muita coisa para uma aula só, para absorver. Espero que vocês tenham gostado, ok? E beijos, até a próxima.